Olá a todos e todas, eu sou o professor Pedro, sou aqui do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Ouro Preto. Estou aqui para a gente ir para a aula número 4 da disciplina de Economia Ambiental. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês que me assiste e que estejam animados para a continuidade do nosso curso. No nosso último capítulo aqui, que é o capítulo 4, a nossa aula 4, nós vamos trabalhar sobre ideias práticas de sustentabilidade no Brasil, que faz parte da nossa disciplina de Economia Ambiental, que a gente já trabalhou nos demais capítulos. Bom, para facilitar o entendimento de todos vocês, e também o meu, a minha explanação, eu preferi, portanto, a gente dividir essa aula 4 em 3 spots. O primeiro, a gente vai falar sobre o novo Código Florestal, o segundo, a gente vai falar sobre a transposição do Rio São Francisco, e o terceiro, a gente vai fazer um resumão, que seria sobre todas as coisas que a gente debateu, não só nessa aula, mas ao longo de toda a disciplina, que são fundamentais para que possa ocorrer de uma maneira correta e coerente espero que dessa forma, aprendizado de cada um e cada uma que aí me assiste. Bom, a primeira coisa que eu acho fundamental da gente comentar em relação ao novo Código Florestal é que ele foi muito polêmico quando da sua aprovação, há cerca de uns 3 anos atrás. Por que foi muito polêmico na sua aprovação? Ele foi muito polêmico porque ele tentava juntar o que a gente pode dizer água e óleo, que são duas coisas que a gente não consegue colocar junto numa mistura, que seria, de um lado, os ambientalistas e do outro lado a bancada ruralista, que é uma bancada muito presente no Congresso Nacional e que, apesar de representar pouco mais de 1% da população brasileira, em termos parlamentares, eles são muito grandes, e de estados que têm o agronegócio como alguns dos seus principais produtos de exportação. E aí o que acontece? O então deputado federal Aldo Rebelo teve essa difícil tarefa de tentar criar um novo Código Florestal, tendo em vista que o anterior era de 1965, ou seja, ainda do tempo dos regimes militares, das ditaduras militares, e juntar um Código Florestal que conseguisse agradar a gregos e troianos, no caso ambientalistas e os ruralistas. No fim das contas, nenhum dos dois lados ficou satisfeito. Mas é importante a gente trazer para o debate, independente do resultado que ocorreu, para que cada um e cada uma que aí me assistem possam ler, refletir e pensar sobre o que acham e o que pensam em relação a essa legislação, que é uma legislação extremamente importante, e muitos de vocês, futuros técnicos de controle ambiental, vão trabalhar com isso. Bom, então, sobre o novo Código Florestal, alguns dos argumentos utilizados para que houvesse o debate posterior à aprovação, primeiro, como eu já disse, o anterior, há mais de 40 anos, 1965, totalmente fora da realidade do século XXI, que é a realidade que a gente está percebendo aqui no nosso país, especialmente nos últimos 14, 15 anos, com uma grande inserção social dos últimos governos iniciados pelo ex-presidente Lula. Outra coisa que é fundamental e não estava presente é um problema que nós temos com relação ao patrulhamento de fronteiras no Brasil. As nossas fronteiras, especialmente as nossas fronteiras da Amazônia, não existem fiscais suficientes, nem no IBAMA, nem na Polícia Federal, etc. Então, o patrulhamento de fronteiras foi um dos argumentos para a criação desse novo Código Florestal, porque o Código Florestal anterior falava muito pouco disso. E a ideia de patrulhamento de fronteiras, ela também está presente em outra ideia, que é o combate à biopirataria, que é uma coisa que também está muito presente na realidade, não só de biólogos como eu, mas de todas as pessoas que atuam na luta pelo meio ambiente. É muito comum, infelizmente, a biopirataria, seja vegetal, seja animal, da Amazônia, principalmente, através de ONGs, picaretas, conforme eu já disse em aulas anteriores. Então, uma forma também de barrar essas biopiratarias e de preservação dos nossos biomas é através de um código que coloque isso no centro das atenções e das discussões. Outra coisa importante que o Código Florestal trata é sobre o limite de compra de territórios por conta de estrangeiros. Conforme eu disse em aulas anteriores, nem todas as ONGs que a gente tem são consideradas ONGs sérias, que estão filiadas à ABONG, Associação Brasileira de ONGs. E temos regiões do nosso país que a nossa língua mãe, língua portuguesa, apesar de ser um português brasileirado, abrasileirado, assim, dessa forma,
fala a nossa língua. Então, o limite de compra de territórios para estrangeiros também é fundamental em um plano de unidade nacional e defesa do nosso território. É importante que isso fique colocado. A compra de territórios por estrangeiros, ela tem que ser limitada. Esse é um ponto que eu concordo do novo código e defendo. Como falta patrulhamento de fronteira nessas regiões mais distantes, é fundamental que a compra de territórios brasileiros seja fundamentalmente feita por brasileiros. Isso é importantíssimo para a gente. Outra coisa é a regularização fundiária dos ribeirinhos. Durante os anos 60 e até parte dos anos 70, houve uma grande migração da chamada Grande Marcha para o oeste, similar ao que aconteceu nos finais de 1800 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso aconteceu rumo ao centro-oeste e ao norte. Então muitos desses ribeirinhos que estão ali há 40, 50 anos, usufruindo da terra, plantando, colhendo, fornecendo alimento, eles não têm documentação daquela terra. Então esse Código Florestal também buscou regularizar toda essa população que estava fora, que é uma população de trabalhadores, de pessoas humildes que produzem, que não tinham documentação que os comprovasse como donos da terra, sendo que eles foram idealizados para ir para lá, ou convencidos a essa marcha para o oeste, pelo próprio Estado brasileiro durante os regimes militares. Então você não pode colocar um ribeirinho, uma população humilde, que está ali para a produção, inclusive do nosso alimento, como vilão. Vilão de uma história em que ele não é o culpado. É necessário e é fundamental que se garanta a presença constitucional dessas pessoas como donas de suas terras. Outro ponto que vai entrar também é a questão de produção de alimentos. Parte significativa da alimentação do nosso país, ela é originária das pequenas plantações, da agricultura familiar. E muitos desses ribeirinhos sobrevivem produzindo alimento. Alimento esse que muitas vezes vem para a nossa mesa. Então, um código florestal que seja capaz de regularizar a situação desses produtores e que garanta a eles uma segurança para a produção do seu alimento em um território que seja dele, é importante ter em vista qualquer planejamento de sustentabilidade dentro do nosso poder público. Outra coisa também, que é um tema mais polêmico, que são diferentes porcentagens de preservação obrigatória no território de acordo com cada bioma. Por quê? Porque a necessidade que vai ter cada território de preservar, por exemplo, na região da Amazônia vai ser uma porcentagem, na região do Cerrado vai ser outra porcentagem, e nem todos os biomas também estão presentes dentro de um plano nacional que busque a preservação de todos eles. Isso foi um ponto de polêmica grande. Agora, obviamente que a gente também não pode pensar de uma maneira totalmente conservacionista. É preciso que a gente busque o tempo todo chegar numa dicotomia dificílima de se achar, que é a dicotomia entre preservação e desenvolvimento. Talvez a ideia de você ter uma porcentagem maior na região amazônica esteja relacionada à geopolítica da região e à necessidade de preservação ambiental, tendo em vista a alta biodiversidade presente no local e pouco explorada. Entretanto, outros biomas importantíssimos para o Brasil, como Pantanal, Cerrado, campos rupestres e mesmo a Caatinga, precisam também estar relacionados e com planos de preservação permanente. Por quê? Porque muitos desses biomas também têm uma biodiversidade que podem nos ajudar e ser nosso passaporte também para o futuro. No próximo spot, eu vou comentar um pouco sobre a transposição do Rio São Francisco e para os que tiverem dúvidas, eu aconselho, na nossa apostila, a olhada nas figuras das páginas 46 e 48, que tem um pouco de comentários sobre o novo Código Florestal para que cada um e cada uma possa refletir e pensar, ter uma opinião própria e não baseado somente na opinião do professor, no caso a minha. Volto no próximo spot. Muito obrigado.